Tudo em ordem, pessoal? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o protocolo PLC, a tecnologia que utiliza a rede elétrica como meio físico para comutar os dados. Vamos lá? A sigla PLC vem de Power Line Communications. O PLC tem algumas características interessantes e ele pode ser utilizado para inúmeras situações. Embora seja uma tecnologia que no nosso país ainda está engatinhando, é interessante nós falarmos ainda sobre o PLC, pois eu tenho por certo que ele será uma tecnologia muito utilizada no futuro. Muito bem. O PLC é a tecnologia que utiliza a rede de energia elétrica, aquela que nós utilizamos na nossa casa. Essa tecnologia consiste em transmitir dados em banda larga pela rede de energia elétrica. Uma vantagem grande do PLC é que ela não necessita de obra, devido ao fato de já utilizar a infraestrutura elétrica da sua casa. Pessoal, o PLC é uma estrutura bem interessante. Hoje em dia, a energia elétrica já consta em todos os ambientes, tanto domésticos quanto corporativos. Então, nós podemos utilizar o PLC na nossa infraestrutura elétrica, que já está lançada nos nossos lares e na nossa empresa, de forma que não é preciso gastar com a demanda de infraestrutura individualizada para a rede de dados, como, por exemplo, utilizando o cabeamento de rede. Muito bem. Uma grande vantagem, por exemplo, que o PLC leva sobre as redes wireless é o fato de que o PLC não sofre com interferências eletromagnéticas externas, como é o caso do wireless, onde nós temos vários equipamentos que concorrem com o AP, como por exemplo fornos de micro-ondas, telefones sem fio, home theaters operando na mesma frequência, Bluetooth, infravermelho e muitos outros equipamentos que basicamente podem atrapalhar uma rede sem fio. Então o PLC é completamente imune a esses tipos de problema. Como o PLC é uma tecnologia, e nós já havíamos falado em algumas aulas anteriores, o PLC automaticamente estará na camada 2 do modelo OSI, a camada de enlace, e na camada 1 do TCP/IP, porque sabemos que a camada 1 do TCP/IP está correlacionada à camada de enlace e física do modelo OSI. Então vamos avançar. O PLC começou a ser idealizado por volta de 1991. E aí ele foi evoluindo e atualmente existem inúmeros equipamentos PLC disponibilizados no mercado. Os fabricantes perceberam que o PLC é uma tecnologia latente e que pode vir a dar muito certo, assim como o wireless deu. Então muitos fabricantes hoje projetam equipamentos PLC para serem vendidos e esses equipamentos estão ficando cada vez mais robustos e confiáveis. Existem dois tipos de equipamentos e aplicações PLC. Existem os equipamentos voltados para o uso interno, ou indoor, e existem os equipamentos utilizados no uso externo, que é o outdoor. Gente, olha só. Internamente, a transmissão é utilizada com a sua própria energia elétrica, aquela que passa pelo seu relógio, marcador, e entra através da sua casa, ou melhor, na sua casa através do relógio. E a outdoor geralmente é utilizada pela própria rede pública, ou seja, a concessionária de energia elétrica aí da sua casa. Existe um princípio básico de funcionamento do PLC que é muito interessante. Olha só, se você analisar o produto que você tem na sua casa conectado à sua rede elétrica, ou à sua lâmpada, ou os seus eletrodomésticos, vocês vão ver que esses equipamentos são fabricados para se comunicar com a tomada na frequência que sempre estará entre 50 e 60 Hz, pois essa é uma frequência padrão dos equipamentos elétricos que nós utilizamos hoje. As redes PLC sempre vão operar na casa de 1 a 30 Hz, ou melhor, de 1 a 30 MHz, que é muito acima do que a nossa rede de energia elétrica utiliza para ligar os nossos aparelhos. Gente, como a faixa de frequência está completamente distante do PLC com relação à rede elétrica, nós podemos coexistir de forma harmoniosa a nossa rede elétrica convencional e os dados que estão passando através de um único meio físico. Essa estrutura, esse conceito de multiplexação,
É razoavelmente parecido com o conceito utilizado pelas redes ADSL. Nas redes ADSL, nós temos uma frequência muito baixa, na verdade baixíssima, utilizada pela voz, quando efetuamos uma ligação, e nós temos uma frequência muito mais alta, utilizada pelos dados. E é por isso que em uma rede ADSL, nós podemos nos falar e utilizar a internet ao mesmo tempo. Então, o PLC parte do mesmo princípio, falando de uma forma bem simplificada. Por utilizar a rede elétrica, qualquer ponto de energia é um ponto de rede, precisando apenas conectar o seu modem PLC na tomada e usufruir da rede de dados. Como a maioria dos equipamentos fabricados estão na faixa de 1,7 a 30 MHz, nós podemos utilizar uma largura de banda de até 200 megabits nominais. Pessoal, já é um começo bem promissor, você não acha? Bom, a grande vantagem do PLC é que ele estará sempre disponível, desde que haja energia elétrica, e é muito mais prático e fácil de ser implementado em centros urbanos que não têm infraestrutura para uma internet de qualidade. Pessoal, olha só, a rede elétrica já é um serviço que há muitos anos é fornecido em todos os lugares do mundo. Ou seja, nós temos muito mais meios físicos elétricos lançados nas cidades e centros, sendo eles urbanos ou não, do que infraestrutura para a internet. Ou seja, nesses casos, nós podemos utilizar a infraestrutura da rede elétrica que já está lançada, que já está pronta, e transmitir dados através da rede PLC. Existe um detalhe importante que eu gostaria de salientar antes de prosseguir, que era o seguinte. Hoje no Brasil, bom, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é um padrão das concessionárias não instalarem mais redes monofásicas na casa dos seus clientes. Ou seja, até onde me consta, a concessionária só vai instalar um sistema bifásico ou sistema trifásico. Monofásico não é mais utilizado. Uma única coisa que deve ser salientada sobre o PLC é que as duas pontas da sua comunicação, elas devem estar na mesma fase. Então, eu vou te dar um exemplo, e você pode consultar o seu eletricista para saber como está o projeto elétrico da sua casa. Se a sua cozinha estiver na fase 1 e a sua sala estiver na fase 2, você não poderá colocar um ponto PLC na cozinha para se comunicar com a sala. Se o seu quarto 1 estiver em uma fase e o seu quarto 2 estiver em uma fase diferente, você não conseguirá comunicar esses dois quartos via PLC. Ou seja, ambos os cômodos que você deseja comunicação precisam estar na mesma fase elétrica. Isso é uma limitação do PLC, é uma limitação óbvia. Por quê? Cada fase constitui uma corrente elétrica completamente independente. Não vai funcionar. Pessoal, fica essa dica aí, tá legal? Agora sim, vamos avançar. Os pontos de energia podem se tornar um ponto de interferência. Equipamentos que utilizam radiofrequência como receptores de rádio, telefones sem fios e até televisores podem sofrer interferência. Bom, pode apresentar oscilações devido à impedância, à atenuação da rede elétrica e à frequência, que também pode variar de um momento ao outro, à medida que aparelhos conectados à rede são ligados ou desligados. As casas ligadas numa mesma subestação elétrica podem compartilhar a largura de banda disponíveis. Galera, olha só, o sucesso do PLC na sua empresa ou na sua rede local da sua casa, ele está intimamente ligado ao sucesso da sua instalação elétrica. Se você tem um ambiente na sua casa cuja instalação elétrica não é aterrada, provavelmente você vai ter problemas de throughput e de conexão na sua rede PLC. Por quê? O aterramento é um agente altamente importante para poder desviar cargas elétricas, para poder desviar interferências eletromagnéticas e algum tipo de oscilação ou algum tipo de interferência externa que pode acontecer na sua rede elétrica. O aterramento serve para isso. Um outro detalhe importante é que se você estiver utilizando na mesma fase muitos aparelhos eletrônicos,
Provavelmente esses equipamentos também vão infringir algum tipo de interferência de atenuação ou degradação do sinal. Então, como eu tinha falado anteriormente, eu posso chegar a 200 megabits de forma nominal, utilizando o PLC. Mas o throughput da minha rede PLC ele pode diminuir em função de todas essas características que eu comentei agora. Os serviços de telecomunicação das redes PLC são baseados no TCP/IP, obviamente. A aplicação da tecnologia PLC contribui para a ampliação e abrangência das redes de dados e menor custo de implementação. Ela viabiliza a exploração dos seguintes serviços: acesso à largura de banda da internet, serviços de videoconferência, serviços de telefonia IP, ou seja, o VoIP, serviços de monitoração e vigilância, serviços de monitoração de trânsito, como câmeras e comandos. Isso é muito interessante. Existe um modem que faz a interação na sua casa. Esse modem é o modulador é o equipamento que estará conectado ao modulador repetidor. Então vamos ler o slide, primeiro parágrafo. O modem, ele faz a recepção da transmissão de dados. É instalado em um host e esse ligado à tomada. Pessoal, o equipamento PLC modem vai ser um equipamento que tem interface tanto para a sua tomada quanto para a sua rede local, que em geral é a Ethernet. Então, você vai, por exemplo, trocar o seu modem ADSL pelo modem PLC. Vai ser plugado na sua placa de rede esse modem vai ser levado até a rede elétrica. Do outro lado, nós teremos um modulador repetidor. Então vamos ler o segundo parágrafo. O modulador repetidor realiza o acesso direto do sistema indoor para o sistema outdoor, ou seja, ele envia os dados da sua casa para o ambiente externo. Cada residência deve ter um, e ele se comunica com um concentrador mestre. O concentrador mestre é o equipamento que controla o sistema outdoor e liga você até o backbone da sua operadora. Então, desse ponto em diante, os dados seguem a rede de telecomunicações convencional. Gente, olha, até onde eu sei, aqui no Brasil não foi implementado ainda o serviço PLC para acesso à internet. Tá legal? Dessa forma, você vai comprar hoje produtos PLC que sejam utilizados dentro da sua rede local. Ainda não existe uma estrutura profissional para conexão à internet do PLC plenamente funcional, divulgada e comercializada no nosso país. Porém, nós sabemos que já existem em andamentos vários projetos nesse sentido. Sabemos que já existem no Brasil alguns bairros que já utilizam em característica experimental a rede PLC. Então isso já é um indício muito positivo de que essa tecnologia pode facilmente ganhar no mercado em um futuro próximo. Entre 2001 e 2003, muitas experiências foram realizadas de forma bem-sucedida e viabilizaram as iniciativas comerciais do PLC. Muitos países estão comercializando e muitos outros anunciaram a intenção de fornecer os serviços de banda larga via PLC. Pessoal, primeira coisa, a tecnologia PLC ela deve ser criptografada. Muito bem, olha só, nós temos inclusive aqui um exemplo de alguns equipamentos que já utilizam uma chave de criptografia de 56 bits e utilizam o algoritmo DES para poder fazer essa criptografia. É claro que também existem outros equipamentos que utilizam a criptografia maior, mas esse é apenas um exemplo. Os dados estão sempre na sua rede local porque a tecnologia não ultrapassa a sua caixa elétrica. Ele contém mais segurança do que a rede Wi-Fi, que pode ser visível pelos vizinhos e necessita de uma identificação por senha. Embora os pacotes transmitidos sejam seguros, as ligações físicas são realizadas diretamente na tomada da rede elétrica, o que deixa o hardware exposto a variações de tensão e a raios. E nesse aspecto é altamente recomendado que você tenha na sua empresa ou na sua casa um para-raio e aterramento. Pessoal, encerramos aqui o nosso papo sobre PLC.
nós ainda vamos ter uma aula prática e eu vou mostrar para vocês como se configura e coloca em operação um equipamento PLC. Por enquanto, ficamos só na teoria. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.